Universidade de São Paulo também. Fez doutorado direto no programa de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, onde desenvolveu a tese A Terrível Beleza Cotidiana do Negro Drama, uma leitura com e contra o arquivo da escravidão dos diários de Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus, com fomento da FAPESP. Vencedora da edição de 2023 do concurso de ensaísmos da revista Serrote, com o texto Dos Pés Escuros que São Amados, é professora, tradutora e crítica literária. Atualmente trabalha como editora de livros do Selo Zahar no grupo Companhia das Letras. A Lara Rocha, que está ali do lado da Fernanda, é mestre em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa na área de literatura afro-brasileira e educação para as relações étnico-raciais pela Universidade de São Paulo, FEFELESTE-USP, onde também graduou-se no bacharelado e licenciatura em letras. Atualmente é gestora da área de educação do CEERT, Organização Negra da Sociedade Civil. É representante institucional do Fórum Nacional de Educação, foi professora de língua portuguesa e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de São Paulo. Além disso, é há 10 anos coordenadora pedagógica e educadora no Cursinho Popular Florestan Fernandes. Ao longo de sua trajetória, já atuou como educadora em diferentes espaços, como biblioteca, cursos profissionalizantes, cursinho pré-universitários e penitenciária feminina da capital, em que desenvolveu um trabalho de mediação de leitora para remissão de pena. É consultora e formadora no campo de educação e diversidade. Mas, para a gente começar essa conversa, eu queria, primeiro, perguntar, né, qual é a relação de vocês com a literatura e com a literatura escrita por mulheres, né? Qual foi o momento da vida de vocês que vocês decidiram fazer esse percurso incrível, né? São super novas, mas fazer esse percurso profundo aí pela literatura, pelo ativismo também. E que momento que as mulheres entraram nas estantes de vocês? Vou passar aqui para a Fernanda. Está funcionando? Está funcionando. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço ao convite para estar nessa mesa. Agradeço a presença de todas as pessoas aqui, dos colegas e amigos de trabalho, que eu vejo aqui também. Vejo vários rostinhos conhecidos. Então, o pessoal veio em bonde. Quero começar respondendo a sua pergunta lendo um trecho, que depois eu revelo de quem é, mas não é difícil adivinhar. Alguns críticos dizem que eu sou pernóstica quando escrevo Os filhos abluíram-se. Será que o preconceito existe até na literatura? O negro não tem o direito de pronunciar o clássico? Quando eu era empregada doméstica, as patroas despediam-me, porque eu falava o clássico, e continuo falando. Resolvi não ligar com o que falam de minha pessoa. Outro trecho. Falavam que eu tenho sorte. Eu disse-lhes que eu tenho audácia. Eu tenho 2 anos de grupo, mas se eu sei escrever igual ao doutor, eu procuro competir com o doutor. Carolina Maria de Jesus. Me baseando nesses trechos, que são 2 trechos que eu analiso na tese, e pensando na mesa de hoje, eu me permiti um exercício especulativo e imaginativo de pensar o que seria para a Fernanda, nos idos de 2011, prestar vestibular, tendo como leitura obrigatória Carolina Maria de Jesus, né? E não os autores brancos, se não me engano, eram 7, com exceção do Machado, na lista da FUVEST, né? Eu até resgatei as obras que eu tive que ler no vestibular. Alto da Barca do Inferno, Memórias do Sargento de Milícias, Iracema, Dom Casmurro, O Cortiço, A Cidade e as Serras. Então, eu fiquei refletindo sobre o que seria para a Fernanda, moradora da periferia da Zona Leste, que fez um cursinho comunitário, né, estudou num cursinho comunitário que funcionava aos sábados, onde eu também atuei como voluntária, depois como professora. A diferença que teria sido para mim ter acesso a Carolina naquele momento, né? Então,
eu trago isso para pensar que esse contato com a Carolina só se deu depois, né, na universidade, mas, obviamente, não na sala de aula, porque a Carolina não era apresentada em sala de aula e até hoje não é tão apresentada assim nas disciplinas obrigatórias. E eu prefiro, para não dar uma resposta muito errática e caótica, prefiro focar na Carolina, porque foi essa autora que eu conheci na graduação, através de uma colega de curso que morava na periferia de Campinas e me disse: "Você conhece Carolina Maria de Jesus?" E eu falei: "Não." Ela: "Então, procura lá, Quarto de Despejo." E aí eu li Quarto de Despejo e foi uma experiência, foi um divisor de águas na minha vida, porque era como se eu estava acessando a universidade, mas as minhas histórias, as histórias das mulheres da minha família não importavam. E quando eu li Carolina, eu pensei: não, espera aí, tem alguma coisa, né? Essa literatura também pode dizer algo sobre mim, sobre quem eu sou, sobre as pessoas da minha família. E, naquele momento, eu estava também em contato com o movimento negro, adquirindo uma certa consciência racial. Então, eu acho que essa reflexão que essa mesa traz hoje, de pensar na autoria feminina, e eu faço um recorte mais voltado para a autoria negra feminina, está aí em jogo uma discussão sobre imaginário também, né? E imaginários que podem potencializar sujeitos marginalizados historicamente, né? Então, eu fico pensando que, assim como Carolina foi decisiva para mim, estou focando Carolina, mas a gente pode substituir por outra autora, né? Ela poderia também ser decisiva para outros sujeitos, né? Então, o que está em jogo também nessa discussão é pensar que leitores nós estamos em mente, né? Por muito tempo, eu acho que se consolidou uma visão do leitor. Esse leitor não tem raça, não tem cor, não tem gênero, é o leitor universal, e esse leitor universal é, portanto, branco, né? Homem, branco. Então, acho que o que está em jogo é pensar que a cara do leitor mudou. E eu não sei se ela exatamente mudou, é que nós estamos falando mais, ou, na verdade, sendo mais ouvidos, né? Então, eu acho que essas experiências de leitura que estão na contramão do hegemônico vão também causando essas transformações, assim, né? Então, eu falo da Carolina, mas pode ser Conceição, pode ser Eliana Alves Cruz, né? Eu acho que é pensar no efeito que isso pode ter para muitos leitores e leitoras que estão na periferia, deslocar um pouco esse olhar do centro, né? Que eu acho que a gente pensa muito nos colégios, enfim, escolas que têm condições, inclusive, de dar uma formação ampla sobre essas obras dos vestibulares, mas a gente não tem dimensão do impacto que é pensar uma lista de vestibular com autoras mulheres, incluindo autoras negras, nos cursinhos populares. A Lara vai poder falar melhor sobre isso, né? Nos cursinhos populares, nas escolas públicas, por mais precárias que sejam suas condições. Então, eu queria mais destacar isso, assim, que a figura marcante para mim é Carolina Maria de Jesus, que eu só fui conhecer na graduação e, felizmente, hoje as pessoas podem conhecer mais cedo, né? Obrigada, Fernanda. Obrigada. Eu quero voltar em algumas coisas que você falou aqui, mas vou passar para a Lara e a gente vai costurando essas falas que são tão importantes. E acho que ela já te passou uma bola fazendo a provocação dos cursinhos populares, né? Então, acho que você pode trazer aqui esse seu lugar, né, de contato com a literatura e com a literatura feminina, das mulheres, mas também essa experiência dos cursinhos. Nossa, obrigada. Bom, boa tarde. Obrigada a todo mundo que está aqui. Muito bom te escutar, porque já me deu várias ideias do que falar também. Metade do que eu tinha pensado já foi embora. Uma coisa que eu sempre conto é que eu sou de Salvador, né? E a lista da UFBA, lá, quando eu estava prestando vestibular, que foi ali 2009, 2010, não era Gente, eu estou achando o máximo isso, porque eu prestei vestibular em 95, não sei se eu tenho contemporâneos aqui, mas estou adorando aqui essa marcação. A gente é bem contemporânea do mesmo curso, inclusive. E aí, a lista do vestibular, ela marca muito o que a gente vai ler no ensino médio, né? Eu venho de uma escola particular em Salvador e
para além de outras leituras, o que estava posto na lista da UFBA era o que organizava o ensino médio inteiro pensando em literatura. E Cadernos Negros estava na lista de vestibular. Então, isso sempre é parte de quando eu vou contar da minha trajetória. E hoje, antes de vir, eu peguei o livro. Está lá com a capinha encapada, né, com plásticozinho, como é livro de escola, assim. E tem algumas marcações. E estava marcado lá, A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres, de Conceição Evaristo. E aí eu fico pensando que potência que foi, e o quanto que isso não me levou, talvez, a querer fazer letras, ter lido Conceição Evaristo no ensino médio, sabe? Então, é parte muito importante da minha trajetória ter tido contato na escola com autores muito variados. Então, eu tive um grande privilégio de estudar numa escola que, até hoje, em Salvador, é destaque em defesa da equidade racial, por exemplo. Compra várias brigas. Todo ano está numa briga. Hoje, esse ano, teve briga por conta da Djamila Ribeiro na lista, e eles falando, a gente não vai tirar, é importante sim. Então, eu tenho certeza que isso foi muito definidor, sabe, para a minha formação, e aí depois, inclusive, como professora, porque eu entro no curso de letras tendo esse repertório, tendo tido Cadernos Negros no ensino médio. E na sala de aula, na faculdade de letras, não tinha nada. Inclusive, os debates sobre literatura baiana, por exemplo, eram bem complicados, sabe? Então, tinha um olhar assim para certas coisas que eu ficava intrigada. Era muito distante, realmente, do que eu tinha pensado a princípio. Mas o cursinho popular me ensinou a enxergar a literatura de outro jeito. Inclusive, eu comecei a estudar melhor para a faculdade quando eu comecei a dar aula, que foi no segundo ano da graduação, em 2012. Então, eu entro, a primeira aula que eu dou na vida é sobre Vidas Secas, e depois eu tive que dar aula de José de Alencar. E eu fiquei enlouquecida, porque eu odiava ler José de Alencar. Para mim, era muito frustrante. E todos os anos, quando eu tinha que dar aula sobre José de Alencar para uma turma de cursinho popular, de estudantes majoritariamente negros, pobres, eu falava, gente, como é que eu dou aula sobre um negócio que eu odeio? É muito difícil, porque a gente fala de educação sempre no lugar do encantamento, ainda mais de literatura, né? E aí eu fui aprendendo aos poucos, sabe? Entendendo por que me incomodava. Então, eu lembro quando entrou tio no lugar de senhora na lista, não sei se vocês leram, o livro tem ali, na sua centralidade, um caso de estupro, né? Que é o que gera a protagonista. E aquilo me deixava absurdada, porque a gente dá aula, e cursinho popular de sábado é uma aula a cada 15 dias, então eu tinha 45 minutos para falar sobre aquele livro inteiro, considerando também toda a abordagem que o vestibular quer. Então, de escola literária, falar todo, né, onde é que aquele livro se encaixa. Eu falava, velho, e eu não vou falar da problemática que está em torno disso, porque nenhuma questão de vestibular está falando disso, né? No livro passa batido, ele fala, inclusive, das pessoas escravizadas cantando alegremente enquanto trabalhavam. Eu falei, não é possível. Véio. E aí eu fui entendendo que eu poderia trazer outra abordagem, sim, que talvez fizesse muito mais sentido. E eu fui percebendo que a minha conexão com os alunos naquelas aulas, que eles também achavam insuportável, foi mudando, sabe? Então, eu acho que esse lugar, já antecipando, né, um pouco o tema como um todo, da lista de leitura, que aí tem 1000 controvérsias do para quê, por que literatura no vestibular, por que literatura na escola, a gente com certeza entra em lugares, em territórios de disputa aí, né? Mas, para mim, ele é muito central, tanto por minha experiência pessoal enquanto estudante, quanto depois enquanto professora, sabe? E percebendo as possibilidades de lidar com isso foi muito importante. Queria retomar, porque você me traz essa informação de que, no seu ensino médio, você já teve contato com uma literatura, e você usou muito essa palavra, que fez sentido. Né, que, no meio de um mar de outras obras adotadas, o seu olho brilhou ali. E a Fernanda traz esse clique, esse olho brilhando na faculdade, lendo Carolina Maria de Jesus. Né? Essa ponte feita por uma amiga. Você está falando dessa ponte também que você fez com os alunos de cursinho popular. Mas eu queria voltar umas casinhas e entender, Fernanda, esse contraponto, né? Quando a gente tem que ler esses outros livros. Então, e vocês decidiram se aprofundar nas letras, né? Então, de alguma forma, vocês se apaixonaram pelas letras, ainda que em alguns momentos não fazia tanto sentido como passou a fazer a partir dos estudos de mulheres negras. Então, queria, Fernanda, que você contasse um pouco esse lugar de assim,
quem te encantou com a literatura? Onde foi esse ponto? Porque eu quero chegar também nesse lugar, né, da formação de leitores e do papel das listas na formação de leitores, né? Se tem um papel, se não tem, que território de disputa é esse? Mas queria também trazer um pouco dessa história de vocês, desse contraponto com o que não fazia tanto sentido, mas, de certa forma, tinha um sentido. Né? Quando é que vocês se apaixonaram por literatura, ainda que não fosse por essa literatura que faz o olho brilhar? Eu me apaixonei por literatura desde muito cedo, né? Eu era uma criança muito introspectiva, baixa autoestima, enfim, essas questões todas, e eu procurava compensar um pouco esses sentimentos me refugiando no estudo, né? Porque eu poderia ter algum controle sobre isso. Então, eu procurava me destacar nas disciplinas, nas matérias escolares. E a leitura foi algo que ampliou as possibilidades de entendimento do meu mundo, né? Porque quando você cresce na periferia de São Paulo, eventualmente você vai para alguns lugares mais distantes, vai para a praia e tal, uma vez ou outra vai para o Sesc, no dia eu ia no Sesc Itaquera algumas vezes com meus pais, mas não tem viagens assim para um outro estado, enfim, eram experiências muito pontuais, né? Então era a literatura que me transportava para outros lugares, para experienciar outros elementos, outros sentidos. E a Carolina, ela diz em um dos seus diários que antes de aprender a ler e a escrever, ela achava que o mundo era só Sacramento, né? E quando ela aprende a ler e a escrever, ela descobre que o mundo é grande. Então, acho que a literatura teve esse efeito de mostrar o quanto esse mundo era grande, né? Então, ainda que o meu deslocamento fosse limitado, na literatura, a literatura me apresentava que esse mundo podia ser grande, né? Mas era muito numa posição, digamos, mais passiva, no sentido de ser conduzida pela o que as obras traziam, né? Mas não de me ver como agente, né? Como alguém que também poderia contar as suas histórias. E aí entra o efeito da Carolina Maria de Jesus, que acho que é um efeito libertador para muitas pessoas, que as pessoas também passam a se ver como alguém que pode contar a sua história e pode escrever sua própria história. Mas é isso, acho que a literatura teve muito esse sentido de ampliação dos sentidos do meu mundo, ampliação da minha capacidade de ler o mundo. E é muito curioso que um dos autores que eu mais gostava, que eu li muito durante o ensino médio, principalmente, foi Jorge Amado, né? Um autor que hoje, se eu leio, eu encontro vários problemas e não gosto tanto quanto eu gostava naquela época. E, curiosamente, é também um dos autores que a Carolina Maria de Jesus ultrapassa em vendas quando faz sucesso com Quarto de Despejo, né? Mas a literatura foi menos essa coisa de um certo encantamento e mais do tipo descoberta, sabe? A descoberta de um mundo que era muito maior do que os limites do meu mundo. Então, a literatura teve muito esse sentido para mim, ser também uma companhia e tal, né? E aí, na faculdade, eu acho que essa relação de encantamento, à medida que você estuda, é muito fácil de você perder. Eu ia entrar nesse lugar também, enfim, mas pode falar. É muito fácil de você perder, porque você vai aprendendo todo um arcabouço teórico, analítico, para dar conta da obra, da trama, pensar lá como os personagens estão dispostos, a reviravolta, isso e aquilo, que eu acho que, em certo sentido, é importante saber, mas a dimensão da fruição vai se perdendo. Então, a gente vai sendo muito mais analistas, críticos dessas obras do que propriamente leitores que falam sobre o prazer de ler essas obras, né? Como se a gente tivesse que, em certo sentido, abrindo mão um pouco dessa experiência leitora que te levou até ali, né? Então, o curso de letras é um curso que eu falo que gera sensações muito ambivalentes, porque você chega, muitas vezes, enquanto uma leitora apaixonada, que gosta de literatura, e lá você vai se dando conta, então tem que analisar assim e tal. Eu tive aula com o professor saudoso Joaquim Aguiar, que ele fala, agora vocês vão aprender a ler literatura. E aí a gente lia Machado, eu achava que eu tinha entendido, ele vinha com uma análise que
entrava em cada ponto do texto. Eu falei, nossa, realmente, eu tinha feito uma leitura, né, um tanto ingênua. Né? Então, acho que tem essa ambivalência, sabe, nessa experiência. Como a vida, né? Cheia de contradições, as belezas e as tristezas de ir mergulhando. Bonito você trazer esse lugar da fronteira que se ultrapassa a partir da literatura, né? Nesse campo da liberdade, né? Um misto de poder com liberdade, né? Você com você mesma, além desse mundo e conhecendo outros mundos. E passando para a Lara, queria que ela trouxesse também um pouco, né? Resgatasse essa memória afetiva. A gente fala tanto da fruição, do prazer, mas também entrando um pouco também na polêmica, que é os limites entre a fruição e o prazer, e esse estudo mais aprofundado, mais técnico, que a Faculdade de Letras proporciona. Eu não sei se eu já tinha feito esse exercício tão sistematizado de pensar de onde vem, sabe, a relação com a literatura. Então, enquanto eu estava escutando o Fernando, eu estava pensando. E aí eu me dei conta que não foi um encantamento, foi uma imposição gostar de ler. A minha avó não terminou a escola, mas ela é conhecida como professora de português, porque ela sempre gostou muito de escrever e ela foi ensinando os filhos de todos os vizinhos, né? Ela era a mãe que cuidava dos amigos e ensinando as pessoas a escrever, e foi ela que me alfabetizou também. E aí existe até hoje, na casa de minha avó, um livro de fábulas, que é conhecido por todos os netos como o livro da tortura. Porque todos os dias, depois do almoço, ela obrigava a gente a ler em voz alta alguma das fábulas. E era horrível, porque às vezes a gente só não queria ler. E eu sou um pouco atentada. Então, eu escolhia ler todos os dias uma das fábulas que falava diabo, porque ela odiava que falasse diabo. Então, eu lia em voz alta, fazendo toda uma presepada, aquela especificamente. E ela é muito presente nessa minha relação com a leitura, porque ela sacou que eu gostava e foi incentivando, né, estimulando um pouco, porque ela via também a possibilidade de viver certas coisas que ela nunca viveu. Ela sempre falava que ela não tinha caderno, porque o caderno ela fazia com papel de pão, então que a gente não podia escrever com letra feia, sabe? Se a gente tinha um caderno de verdade, a gente tinha que escrever com a letra bonita, assim. Então tinha essa relação com a linguagem, com a literatura de modo geral, muito presente nessa relação familiar. Em certo momento da vida, depois de ler vários livros adolescentes, eu entro num sebo aleatório, olho para a capa de Água Viva da Clarice Lispector, compro, não sei porquê, chego na casa dela muito orgulhosa e ela ficou muito feliz. Nunca tinha lido, mas falou, Clarice Lispector, muito legal, conheço. Então, muito legal. Todo mundo conhece a Clarice, Exato. Inclusive com coisas que ela nem disse, né? Isso, pois é. E eu li esse livro sem parar, assim, foi ele repetidamente, e talvez seja um dos responsáveis de eu ter ido fazer letras, mas eu vivi essa mesma sensação de chegar na faculdade de letras e, inclusive, parar de ler. Porque a gente só lia o que era obrigatório, só lia teoria, e falei, não gosto tanto assim, não é possível, tipo... a relação com a literatura mudou muito, porque aí você fica chato. Eu lembro uma vez de uma professora falando, eu estava de férias e eu fiz uma coisa que eu não fazia muito tempo, que é ler sem lápis na mão. E eu sou dessas pessoas que eu estou sempre lendo com uma canetinha. Pode ser porque eu quero. Mas eu não consigo mais ler sem um lápis, sabe? Eu sou dessas que rabisca livro, tá? Então, é isso. E o que me fez manter o contato gostoso com a literatura foi estar dando aula de literatura. Então, eu não sou, inclusive, crítica literária, teórica literária, não sou zero dessa praia. Assim. Eu sou professora que vai para o mundo da literatura a partir desse encantamento mútuo. E como é sabe? que fica o que a Fernanda trouxe aqui, quando o professor fala, não, leu errado, né? Ou perdeu coisas que estão aqui nas entrelinhas? Como que você lida com isso, né? Quando a gente pensa em formação de leitores e que é tão rico tão rica a leitura de cada um, né? Que passa pela história da pessoa, pelas percepções dela. Assim, a gente fala tanto nos clubes de leitura que não tem resposta certa, né? Quem matou, quem é o pai, nem o escritor sabe, mas tem alguns professores que têm certeza que né, que tem a resposta assertiva ali. Eu acho que a gente pode ir entrando nesse campo do obrigatório também e desse lugar que o encantamento vai sendo perdido porque os professores esperam uma resposta. Como era você em sala de aula na relação com esses alunos? O ler errado, para mim, é pesado. Acho que não é bem por aí. Agora, sem dúvida, é muito rico esse olhar mais profundo que a gente aprende a fazer na faculdade para estimular esse encantamento dos alunos, sabe? Então, eu já dava aula sobre Machado de Assis há, sei lá, quantos anos, quando eu tive uma matéria sobre Machado de Assis na Letras. E minhas aulas começaram a ser muito melhores. Porque eu consegui enxergar coisas e os alunos também.
achavam aquilo muito mais interessante, porque a gente vai instrumentalizando a leitura de um outro jeito, o que está muito além do certo e errado, sabe? Eu acho que é realmente ir construindo um repertório para que o seu olhar seja mais cuidadoso, para que se consiga prestar atenção em coisas que valem muito a pena, que é aquilo que faz o texto ser incrível. Eu estava ouvindo um podcast esses tempos de alguém falando dessa relação, né, com a literatura e tal, e que, às vezes, na escola, inclusive, a gente tem a sensação de que a gente acha Machado de Assis muito bom porque é muito difícil. Então, já que ninguém entende, é muito bom. E aí eu acho que o lance é justamente quando a gente aprende a ler de um jeito mais isso, cuidadoso mesmo, né? Sacar qual que é o lance ali. Nas aulas isso também vai fazendo sentido e os meninos percebem que não é porque é difícil que é bom. É porque tem coisas que estão postas ali que eles também estão pensando, que faz sentido para hoje em dia ainda, sabe? Então, esse lugar do sentido, para mim, na relação com a troca, e aí, talvez, inclusive, porque eu aprendi a ler na troca, né? Porque eu começo a ler fazendo toda uma encenação para minha avó, e aí, até hoje, a literatura, para mim, tem sentido quando eu estou falando com outro. Hoje, eu trabalho exclusivamente com educação. Assim, minha 40 horas semanais não tem literatura. Mas, recentemente, eu comecei a fazer uns trabalhos de facilitação com a Rede Lei. Eu falei, nossa, eu gosto muito de falar de literatura. Realmente, sabe? Ou o pessoal da Olimpíada de Língua Portuguesa, né, do Escrevendo Futuro, que está aqui também, que é outro lugar que eu lembro que eu gosto de literatura, sabe? E que tem muito a ver com a troca. E num lugar de educadora, sabe? De professora, que está pensando em como aquilo está sendo recebido, seja por outros professores também, seja por estudantes. Então, é nesse lugar que tem o sentido para mim da literatura. Acho que talvez por isso eu tenha fugido, inclusive no mestrado. Eu fiz no departamento de estudos comparados de literatura de língua portuguesa, no departamento de letras, mas eu fui 100% para a educação. Assim, minha dissertação é sobre uma experiência de mediação de leitura de uma obra da Geni Guimarães, que é uma mulher negra, com uma turma de EJA. Então, o que eu relato é como é que essa obra chega nas pessoas, sabe? Que sensações ela vai provocando. E é aí que eu sigo achando sentido. Fernanda, e você como editora, né? Porque acho que a ponte que você faz no mundo tem um outro lugar, né? Que é fazer os textos chegarem nas pessoas. Como você olha para essa voz das mulheres, para essa questão racial, né? Quando você está exercendo o seu trabalho. E eu fiquei curiosa, porque você falou que começou ali a leitura também de uma forma mais solitária até, né, que você era mais quietinha, mas ela teve, né, a Lara teve a avó como uma figura assim, influenciadora. Né? Você teve uma figura na sua vida ou foi uma coisa mais autodidata, experimental da sua parte, assim, sem pontes? Como foi? Respondendo na ordem, né? Esse lugar de editora é um lugar muito novo, vai fazer 5 meses que eu estou trabalhando como editora, então eu falo aqui muito mais do lugar mesmo de uma pesquisadora recém-doutora na área de teoria do que propriamente de uma editora, mas eu posso dizer do que tem norteado um pouco o meu trabalho, Nazar, que é um selo que publica não ficção, mas também tem uma coleção chamada Clássicos Ar, né, que publica clássicos da literatura. E dos discursos mais recorrentes em relação aos clássicos é dizer que são obras atemporais, que atravessam diferentes épocas, cujo sentido permanece, se renova a cada nova comunidade de leitores. E aí, quando eu escuto isso, eu fico pensando, essas obras são atemporais, atravessam os tempos, mas e os processos históricos que também atravessam as diferentes épocas e tempos e sujeitos e permanecem ainda hoje, como, por exemplo, a experiência colonial, a escravidão, em que a gente ainda hoje lida com as consequências de um fim de um sistema que não teve reparações e tal. Então, se os clássicos perduram um tempo, vários processos de exclusão, de violência também perduram. E esses processos também foram constituintes do que a gente entende. Também fizeram parte na constituição e na configuração de certo cânone. Né? Então, na perspectiva dos clássicos da ARC, eu estou também atuando como editora, a ideia é ampliar o que a gente entende por clássico, mobilizando e incorporando vozes de mulheres, mais vozes de autoras mulheres, de autores negros, e também reposicionando o olhar que a gente lança para obras canônicas. Né? Existe um discurso, agora vão cancelar, a gente não vai ler mais Monteiro Lobato, não tem nada a ver com isso. Né? A gente, inclusive, vai fazer a edição de um livro de Mark Twain, que é um autor norte-americano
acusado de racista. O livro dele tem, de fato, passagens racistas, e a gente vai trazer um prefácio da Toni Morrison, que vai ali ler a obra a contrapelo e reconhecer ali o racismo como elemento estruturante, mas vendo outras coisas que estão também ali em jogo. Antes de você entrar, você falou coisas aqui muito fundamentais. Eu lembrei de dois antes de você voltar, né, na sua ponte, lembrei de dois textos, um do Luiz Rufino, que é a Pedagogia das Encruzilhadas, né, que acho que é um texto que se recomenda, porque também faz... Já? Falta 15 minutos, gente. Já vou entrar aqui na pergunta de vocês. Posso só concluir rapidinho? Então, hoje, para a mesa, eu fiz um exercício, na verdade, fiz um exercício muito, dou os créditos aí ao meu orientador, que ele mandou vários materiais da imprensa que saíram quando foi anunciada a nova lista de vestibular da FUVEST, né? E aí saiu a carta dos professores da USP, né, dizendo: mas o critério de seleção de um único perfil de autoria tampouco guarda coerência com a inclusão, dada a exclusão de escritores negros, a representação LGBT dos povos indígenas. Aí você lê a carta dos professores imaginando, então eles vão defender a inclusão de autores negros e autores indígenas. Não, na verdade... Loucos, Lima Barreto, vamos falar de tudo. Tá. Mas, e aí eu fiquei pensando que, né, o que balizava as listas era justamente a adoção de um único critério, um único perfil de autoria. Autores, homens e brancos, em sua maioria, com exceção do Machado, né? E aí você encontra coisas do tipo que vai haver uma desintelectualização, não só na carta, que são em vários textos, dos docentes e dos discentes. A universidade vai se tornar um gueto de iniciados em temas identitários, né? Vão excluir, vetar, né? É uma espécie de anticota, burrismo institucional, censura, vai medir o engajamento, não o conhecimento, né? Várias coisas que eu fiquei assim, meu Deus, né? Agora a teoria literária vai perder espaço, porque agora a gente está trazendo esses temas identitários. Como se as mulheres não pudessem tratar de temas relevantes, pois né? Quando a voz delas entra, estivesse desqualificando toda essa trajetória. E me impressiona que o identitarismo nunca é branco, né? Nunca. É uma lista só de homens brancos por muito tempo, mas não é identitário. Agora é identitário. Mas uma coisa que eu notei, que aparece de maneira recorrente nesses textos todos que o meu orientador me mandou, é uma ênfase muito mais na perda, né? No que sai, né? Na grande perda que vai ser deixar de ler obrigatoriamente Machado, Graciliano durante 3, 4 anos, e não no que entra, né? É como se houvesse uma impossibilidade de pensar, ainda que circunstancialmente, numa literatura sem homens, sobretudo sem homens brancos, sem a presença de homens e sem a presença, sobretudo, de homens brancos. É como se houvesse uma espécie de abalo nas bases de um sistema que cria um alarmismo, um pânico, um terror, como se, de repente, todo o cânone que está constituído historicamente fosse virar pó por causa de uma lista de vestibular. E aí que eu ia entrar, né? Que bom que você trouxe essas referências, Fernanda, porque eu também lembrei do Rufino, né? Que não se trata de excluir uma coisa em detrimento da outra, mas também lembrei da Lynn Hunt, do texto A Invenção dos Direitos Humanos, que fala como a literatura pauta, à época, os direitos humanos e as discussões. E aí a minha pergunta para as duas, né, seria esse lugar dessa literatura feminina, feminista, antirracista, né, anticlassista, para inventar essa outra sociedade. Será, então, e aí entrando na polêmica, né? Será que não é preciso realmente implodir as bases anteriores para a gente conseguir caminhar e reconstruir? Como vocês veem, então, perguntaram aqui também da crítica, né? Tem todos esses textos, uns que defendem, mas defendem o quê, né? Então, como que vocês enxergam nesse balanço, né, da formação de leitores, da reorganização de narrativas, da implosão das violências antigas, né, e que são tão atuais e continuam acontecendo, como vocês enxergam essa lista, afinal? Vocês abriram um sorrisão, eu abri lá na minha casa.
né, o que vocês veem de positivo e como vocês olham a literatura pautando os tempos de hoje, que eu acho que é o que a gente tem aí para os próximos 10 minutos. Pode começar, Lara? Eu acho essa carta muito curiosa, sabe? Pensando nessas polêmicas todas, porque ela começa falando sobre como de 9 autoras, só 3 são mulheres negras. E como não tem LGBTs, como ainda falta representatividade. Aí eu estava fazendo as contas com e os loucos também. Não tem louco, né? Tem louco? Não, acho que não tem louco, não sei. Mas, não sei, acho que para fazer arte e literatura todo mundo tem é meio lugar, louco, né? Tem isso. E aí eu acho tão curioso que só agora se incomodaram com a ausência de mulheres negras, né? Quando finalmente tem mais do que jamais existiu. De repente tem 3 vezes mais do que em qualquer outro momento, mas agora é pouco, sabe? Ou agora vem uma preocupação com LGBTs. E esse é o início da carta, né? Depois vai se delongando sobre a importância de Machado de Assis, que ninguém nunca questionou. Não é esse o ponto. Então, a gente fala o tempo todo de como a literatura serve para incomodar, né? Qualquer literatura. E está incomodando. Eu acho que está cumprindo o papel dela. Essa lista vem para cumprir o papel dela, que é incomodar, é dar essa mexida, e é um negócio de um apego que essas pessoas têm, porque, de fato, tira desse lugar de conforto, que é você estar sempre se vendo em tudo. E eu acho que os homens brancos não estão acostumados a criar possibilidades de imaginário se enxergando no outro, sabe? Porque a gente é obrigado a fazer isso. Não sei vocês, mas eu cresci assistindo comédia romântica em que só tinham casais heterossexuais brancos, que não é o meu caso. Mas era possível se enxergar, sabe? A gente lê e gosta. Eu li Clarice Lispector infinitas vezes. E ela estava ali pirando nas crises existenciais dela, muito diferentes das minhas jovens de 14 anos de idade. Mas eu consegui encontrar um lugar de conexão. E é esse um pouco o papel da literatura, né? Mas, para quem acha, justamente, né, que o branco é o neutro, é o transparente, porque branco não é identidade, não é raça, é uma transparência aí de uma existência no mundo. Olhar para outra pessoa que não se parece com você torna automaticamente impossível essa identificação. E aí é esse exercício que eu acho que tem que ser feito, sabe? Então, sim, você vai ler uma obra de literatura afro-brasileira não porque é legal para pessoas negras se identificarem, porque é uma obra de literatura que calha de ser escrita por uma pessoa negra, mas que tem seu valor estético, tem todo um potencial de análise, crítica, etc., e de ser estudada enquanto tema do vestibular. E aí a gente entra naquele lugar do para que serve, sabe? Uma lista de leitura no vestibular. Porque também tem uma coisa, eu comento isso, inclusive, né, que Cadernos Negros estar no vestibular impôs que a escola adotasse. Ao mesmo tempo, a gente assume tanto esse lugar do vestibular tomando conta de tudo, que esquece que, na verdade, ele é uma prova que não deveria existir, vale dizer, né? Quanto professora de movimento social de educação popular, a gente vai dizer o tempo inteiro que ele é um filtro, que ele serve para excluir a população preta, pobre, marginalizada das universidades, e que, na verdade, se é para ter uma prova, que, então, ela deveria contemplar, assim, a escola tem esses conteúdos, vamos ver agora se fez sentido o que foi estudado. Mas não. Opera numa lógica inversa. O vestibular dita as regras, as escolas vão ali tentando cumprir o que ele está pautando, né? E na literatura é desse jeito. Então, fica, então, numa intencionalidade que esquece todo o que você está colocando, que é desse lugar da fruição. E a BNCC reforça isso várias vezes, né? Com todas as críticas que a gente pode ter à BNCC também, mas ela reforça muito a importância da fruição para pensar a leitura literária na escola. E aí chega no vestibular, parece que acabou. É decorar a escola literária. Eu duvido que, assim, 80% dos alunos que estão prestando FUVEST leiam os livros. Assiste videoaula, vê podcast, assiste palestra, decora quais são as características principais daquela obra. É assim que funciona. E eu sei porque eu dava aula em 45 minutos sobre um livro. E a gente se pega nisso, realmente. Qual é o objetivo? Passar no vestibular. Não é a fruição literária, sabe? Então, esse lugar de defender que o valor estético vai ser perdido é só um apego desses professores que não estão acostumados, inclusive, a não se ver em tudo, sabe? Voltando ao ponto que eu trouxe dessa ênfase muito mais na perda do que no ganho de ter uma lista, por exemplo, só de autoras mulheres, a gente fala muito sobre o poder, a força humanizadora da literatura, mas acho que a gente precisa olhar também para a força desumanizadora
da literatura ao longo da história que, reiteradamente, em diferentes produções, marginalizou, discriminou, rebaixou as mulheres, a população negra, né? Então, o que está em jogo é também uma disputa por outras maneiras de ler o mundo, né? Então, eu lendo esses textos mais cedo, né, que saíram na imprensa daquelas pessoas, e sobretudo homens que se opuseram a essa mudança na lista, a sensação que eu tinha era uma espécie de lamento narcísico, né, de uma grande perda, de um fim do mundo anunciado, mas aquilo que parece o fim do mundo para esses homens é o início de outros mundos possíveis para muitas outras pessoas, sobretudo pessoas na periferia, mulheres que podem ler obras com as quais não só vão se identificar, mas perceber, sentir que as suas experiências têm valor, têm legitimidade, né? Então, eu acho que tem essa dimensão muito forte pensando nessa lista. E quando a gente olha, por exemplo, no caso da FUVEST, a Ruth Guimarães, que vai ser cobrada no vestibular agora, com Água Funda, é a primeira escritora negra. A primeira, né? Dá vontade de ficar falando a primeira várias vezes, na lista da FUVEST. Em 2025, a primeira. Então, é uma coisa assim escandalosa. Lembrando que a USP foi a última universidade do país a adotar políticas de cotas. Então, uma coisa que me incomoda muito nessa discussão é que se confina o debate à dimensão literária como se a literatura estivesse além do bem e do mal. Não existe feminicídio. Como se ela tivesse apartada de todo o resto da sociedade. Não existe feminicídio, o PL do estuprador, não existe violência doméstica, não existem mulheres vivendo uma série de situações absolutamente violentas por parte dos homens, né? E se a gente vai olhar, racializar os índices, a maioria das mulheres negras, inclusive, não existe racismo, violência policial. Então, falam muito do identitarismo, os identitários, mas quem reduz tudo à identidade são essas pessoas, porque são muito mais coisas em jogo. É reparação, né? É representatividade, é equidade, né? Inclusão. É um debate muito mais amplo do que essas pessoas que se opõem a uma lista, por exemplo, tentam trazer, né? Então, eu acho que tem muito mais elementos em jogo. Se a gente vai pensar, a universidade está se transformando, né? Tem entrado muito mais alunos negros, periféricos, trans nas universidades. E é como se já estamos fazendo muito em incluir essas pessoas. Não precisamos mudar currículo, repensar a lista, né, do vestibular, né? Como se vamos mudar aqui um pouquinho, mas assim, a gente já tolera a entrada dessas pessoas, agora a gente vai ter que ler mais mulheres, ler mulheres negras, não, né? Então, tem uma coisa aí que é esvaziar, que é apartar, como você disse, a literatura desses debates candentes que estão postos aí, né? E aí eu comecei trazendo a Carolina, e acho que tem um elemento, para além da coisa da violência e tal, que são as mulheres, né, essas autoras mulheres, podendo falar do seu próprio prazer, da sua visão de mundo, né? Em uma dos artigos que eu li, falava assim: mas o Machado tem personagens mulheres fascinantes na obra dele, o Graciliano. Ninguém está dizendo que não são fascinantes, mas são homens escrevendo sobre mulheres. A gente quer também ler mulheres falando de outras mulheres, construindo personagens femininas. E aí, no caso da Carolina Maria de Jesus, ela vai também falar do prazer, né? E aí eu vou só encerrar trazendo um trecho da Carolina falando de prazer, porque até disso até essa dimensão é subtraída dela, porque é muito um diário que ela está falando, denunciando a pobreza na favela do Canindé e tal, mas é escrita como esse lugar também para falar do prazer. Então, o que está em jogo, pensar na autoria feminina, né, que é o tema da mesa, é também ler essas mulheres falando sobre o prazer em meio a uma sociedade que é profundamente patriarcal, machista, né? Então, eu vou ler um trecho da Carolina, e aí para terminar também lendo, né? Eu estava xingando o senhor Manuel quando ele chegou. Deu-me boa noite, disse-lhe. Isso está no quarto despejo, né? Acabei não contextualizando, desculpem. Eu estava te xingando. O senhor ouviu? Eu estava dizendo aos filhos que eu desejava ser preta. E você não é preta? Eu sou. Mas eu queria ser destas negras escandalosas para abater e rasgar as tuas roupas. Quando ele passa uns dias sem vir aqui, eu fico lhe xingando. Falo, quando ele chegar, eu quero espancar-lhe e lhe jogar água.
Quando ele chega, eu fico sem ação. Ele disse-me que quer casar-se comigo. Olho e penso, este homem não serve para mim. Parece um ator que vai entrar em cena. Eu gosto dos homens que pregam pregos, consertam algo em casa. Mas quando eu estou deitada com ele, acho que ele me serve. Carolina Maria de Jesus. Eu vou ter que encerrar a mesa. Que bom que a gente finalize escutando Carolina Maria de Jesus. Ia dizer que adoraria fazer uma outra mesa com a Fernanda e com a Lara para a gente pensar a formação de leitores, né? Para além da questão pontual dos vestibulares, mas como a gente pensa essa construção de narrativas, da possibilidade de sonhar, de se olhar, de interpretar o mundo, né? E como a gente vai coletivamente dialogando para construir outras narrativas, para construir outras possibilidades. Acho que vocês têm muito saber, né? Eu acho que tem muito conhecimento, tem doutorado, tem um monte de curso aí que elas leram, né, que eu falei, que elas falaram, mas eu acho que tem muita sabedoria, tem um olhar muito sensível. Foi um prazer fazer essa mediação, escutar vocês. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Não falamos nem de remissão de pena pela leitura nas penitenciárias, não falamos mais profundamente, né, dos escritos da Fernanda, mas aí fica esse gostinho de querer mais. Agradeço a organização da feira, agradeço a todos e todas e todos presentes aqui, todos. A gente se vê numa próxima. Obrigada.